Fala aí pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje, terça-feira, dia 30 de 1 de 2024, final de mês, tá? Mais um mês aí sendo finalizado. E hoje a gente teve mais um pregão aqui no mini índice, tá? Algumas oportunidades e a gente vai estar aí fazendo uma análise completa, tá? De todos os movimentos, mostrando aí os candles, o apoio das médias móveis, enfim, todos os detalhes. Pessoal, bora lá. A gente teve uma abertura em gap de baixa, tá? Aqui foi o fechamento de ontem, tá? Deixando aqui essa regiãozinha de topos, tá? Inclusive a média de 200 estava passando aqui. E aí houve um gap de baixa na abertura hoje, tá? Olha só. Deixa eu colocar aqui. Gapzinho de mais ou menos uns 270 pontos entre as médias móveis. Abriu aqui em cima da média de 50, tá? Até o momento então a gente tinha o preço vinha em uma tendênciazinha de alta, tá? Porém, pessoal, se a gente der uma olhada aqui do movimento macro, um movimento maior, a gente tinha uma tendência de baixa e aqui era apenas um movimento de correção, tá? E aí o preço abriu nessa região, tá? E começou a subir, tá? Começou a subir aqui, dando sequência ao fechamento do gap, tá? E veio, fechou o gap, encostou na média de 200, conseguiu passar da média de 200. E quando tocou nesse ponto aqui, ó, eu deixei marcado essa região e vou mostrar que região é essa, tá? Quando chegou nessa região, olha esse candle que ele deixou aqui. A gente tem aqui um martelo invertido ou uma estrela cadente, tá? Um candle bonito de rejeição com pavio enorme, tá? Aonde ele veio buscar liquidez nessa região e fechou para baixo aqui da média de 200, tá? Aqui é uma região não apenas de máxima do dia anterior, perdão, não é máxima do dia anterior, é uma região de topos anteriores, uma região aonde estava passando a média móvel de 200. E também, pessoal, olha só, se a gente utilizar uma Fibo, a gente vai ver que o preço ele corrigiu aqui em 61.8, tá? 61.8 de todo esse movimento de baixa que houve aqui no dia anterior, certo? Então a gente teve o preço segurou nessa região aqui e a partir daqui ele entregou um belo movimento, tá? Olha só, se a gente puxar uma Fibo desse topinho aqui, ó, para essa mínima, ele corrigiu exatamente no 61.8, tá? E aí a gente tinha a média de 200, topos anteriores. Olha a pressão que teve aqui e entregou um belo movimento de baixa. Então, bela oportunidade de vender, pessoal, aqui, tá? Muitas confluências, certo? Beleza? Estão entendendo até aí? Espero que sim. Então a gente tinha aqui não apenas uma região, mas a gente teve um gatilho forte com o maior volume do momento do dia até então, e a partir desse candle ele deu sequência a uma queda livre, tá? Olha só, começou a romper todas as médias aqui, não segurou em momento nenhum, não teve candle positivo aqui, só candles negativos, e ele caiu reto até essa parte aqui, até esse suporte, tá? Esse suporte aqui, ó, tem a mínima aqui de ontem, tem aqui essa região de fundos anteriores, tá? Então o preço poderia ter segurado, né, nesse suporte, deixou um gatilho aqui de compra, certo? Deixou esse gatilho de compra aqui, mas foi anulado pela força vendedora. A força vendedora aqui estava muito forte, e aqui a gente teve uma continuidade desse movimento de baixa, tá? Então, quando ele fez esse toque na média de 9, pessoal, que deixou esse candle aqui com um volume acima da média móvel, tá? Então, seria uma boa oportunidade de ter vendido na perda da mínima desse candle com stop na máxima. A partir daqui o preço ficou um pouco ainda lateral, tá? Ficou aqui segurando um pouco até a média de 20 se aproximar.
e aí ele conseguiu entregar mais um movimento, né? Um candle grande de venda, tá? Então daria para, aqui teria sido uma boa oportunidade, tá? Apoiado pela média móvel de 9. E aí o preço caiu forte, fez mais uma correção com o volume caindo, o volume foi diminuindo e foi lá na média de 20, tá? Chegou na média de 20, veio novamente a força vendedora, anulando todos esses candles positivos, tá? Então não daria para vender aqui numa situação como essa, porque além do preço já ter andado muito, a gente tinha também um stop, talvez aqui muito caro, né? Então não ficaria interessante. Mas esse candle aqui foi bacana para ter pegado uma venda aqui, tá? Aqui nesse candle, tá? O volume confirmando, apoiado pela média de 9, juntinho aqui da média de 9, tá? Então o preço continuou dando sequência até chegar exatamente aqui, tá? Nessa região dos 127.497. Olha só, pessoal, a gente que trabalha com Fibonacci, quando o preço ele conseguiu romper esse fundinho aqui, ele conseguiu romper. Então a partir desse fundo que foi rompido, projeta Fibo desse topo para esse fundo, e a gente teria alvos, tá? Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. E quando ele conseguiu romper esse fundo aqui, tá? A gente poderia também projetar alvos maiores, tá? Desse topo para esse fundo, beleza? Então bora lá. Para vocês que ainda não sabem projetar Fibo, é interessante eu fazer isso aqui para vocês aprenderem, tá bom? Então primeiro Fibo aqui desse topo, digamos que você pegou a venda aqui na máxima do dia, nessa região. Poxa, aonde eu vou buscar um alvo? Com certeza aqui o alvo de 100% em confluência com esse suporte seria show de bola. Teria dado um trade aí de mais ou menos 791 pontos. Se você quisesse um alvo maior, pessoal, então era projetável desse topo para esse fundo, e a gente teria aí o primeiro alvo desse movimento maior. Primeiro alvo foi cravado aqui próximo ao alvo de 200%, tá? Do espelhamento aqui menor. E o alvo de 100% não foi cravado, tá? Pode ser que amanhã ele venha cravar esses alvos aqui. Beleza? Então, o preço, olha só, poderia ter trabalhado com esses alvos menores, né? Então a gente teve o primeiro alvo atingido, segundo alvo, terceiro e quarto, né? Alvo de 200% atingido. Então, duas boas oportunidades aqui, né? Uma em uma região de retração de Fibonacci, em confluência com a média de 200 topos anteriores. Uma barra ignorada aqui na média móvel de 9, tá? Chegou nesse ponto aqui, pessoal, nessa região. Vamos ver se tem algum fundo anterior aqui. Não exatamente, né? Tem um fundo aqui, mas muito distante, tá? Olha só, se a gente também utilizar uma Fibo, se a gente usar uma Fibo aqui, olha só, dessa máxima aqui, ó, para essa mínima, o preço conseguiu passar, né? O preço conseguiu passar do 61.8, que seria aqui, mas ele sentiu um pouquinho aqui, ó, sentiu um pouquinho. Então ele chegou aqui, né? Já era mais ou menos aí 12,25 e começou o processo corretivo, né? Parou de cair, tá? E ficou fazendo movimentos curtos, né? Porém deixando topos e fundos ascendentes, tá? Passou da 9, passou da 20, continuou subindo, ficou entre a 20 e a 50, né? Buscou a 50 também não segurou tanto aqui, tá? Aqui, pessoal, se a gente usar uma Fibo aqui, ó, agora desse movimento aqui de baixa até aqui, ele chegou bem próximo aqui do 38,2, né? Chegou aqui próximo dessa regiãozinha, mas perceba o tamanho desses candles pequenos, né? Com bastante sombras para baixo, bastante pavio, né? Volume baixo. Não vejo oportunidades aqui, tá?
não vejo boas oportunidades aqui não. Subiu nem 500 pontos, caiu mais 400 pontos. Praticamente aqui a gente vê que o preço ele ficou aqui meio lateralizado, tá? As médias ficaram flats, tá? Olha só, a 9 cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima, para baixo. Nada a se fazer, pessoal. Então, olha só, a gente tem que entender que por dia vai dar 2, 3 boas oportunidades, tá? Então hoje, para mim, na minha opinião aqui, tá? Você poderia ter pegado uma venda aqui em cima, tá? Nesse candle aqui, beleza? Teria sido uma boa oportunidade, tá? Aqui também, certo? E aqui não, aqui os candles ficaram muito grandes, tá, pessoal? Então, para mim, 2 oportunidades aqui na ponta vendedora, certo? Outra coisa, esse candle aqui também foi uma entrada, pessoal. Olha só, é um candle com alto volume, é um martelinho, preço chegou esticado nesse suporte, tá? Porém, pessoal, nem sempre a entrada vai dar gain, mesmo que você esteja seguindo sua estratégia, tá? Olha só, o preço chegou esticado em um suporte, já demonstrou rejeição nesse candle aqui. Era um suporte relevante, preço esticou muito. Chegou aqui, deixou esse candle de conotação compradora, tá? O volume dele estava acima da média móvel, então seria uma entrada na superação da máxima com stop na mínima, tá? Porém, teria sido estopado. Mas, na ponta vendedora, teria sido essa venda aqui em cima, e essa venda já aqui após conseguir romper com esse candle aqui de convicção. Alto volume, fez pullbackzinho aqui na média de 9, entrada na superação da mínima desse candle com stop aqui em cima. Então, basicamente teria sido isso aí, pessoal, beleza? Então, se você gostou, curte aí o vídeo para fortalecer, deixe teu comentário e compartilhe com todo mundo. Um forte abraço a todos e até amanhã em mais um fechamento aqui no Mini Índice, beleza? Tamo junto, valeu!